Depois da emocionante trajetória de Gênesis e de tudo o que vivemos, seguimos agora para um novo capítulo, Êxodo. O início da libertação do povo hebreu, a promessa feita por Deus aos patriarcas começando a se cumprir. Se acomode, respire. Aproveite para curtir o vídeo, compartilhar com alguém que também ama ouvir histórias antes de dormir. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo. E venha comigo nesta viagem pelas páginas do Êxodo, onde veremos a coragem de um bebê chamado Moisés, o chamado de Deus, e o início da libertação de um povo inteiro. Depois de muitos anos, os filhos de Israel que haviam prosperado no Egito tornaram-se um povo numeroso e forte. Isso preocupou o novo faraó, que não conhecia José nem se lembrava de tudo o que ele fizera. Temendo que os hebreus se tornassem uma ameaça, o faraó deu ordens duras e cruéis, que todos os meninos hebreus que nascessem fossem lançados no rio Nilo. Mas no meio desse tempo tão difícil, uma mulher da tribo de Levi, chamada Joquebede, descobriu que estava esperando um bebê. Meu Deus, que mundo é esse para receber um filho? Sussurrou ela, acariciando a barriga, enquanto as lágrimas caíam silenciosas. Seu marido, Amrão, a abraçava em silêncio, apertando forte as mãos dela como quem queria dizer: vai dar certo, nós confiaremos no Senhor. Durante os meses de espera, Joquebede olhava para o céu todas as noites com o coração apertado e ao mesmo tempo cheio de esperança. Senhor, protege meu filho, dá-me sabedoria para cuidar dele. Então chegou o dia, e nasceu um lindo menino. Quando Joquebede o tomou nos braços pela primeira vez, sussurrou bem baixinho: meu pequeno, você é tão bonito, tão forte e tão vulnerável. Ela sabia do decreto do faraó. Sabia também que não podia permitir que o mal alcançasse aquele bebê. Assim, durante 3 meses, Joquebede o escondeu em casa, ninando-o com canções suaves e orações silenciosas, enquanto a casa se enchia de esperança e de medo. Dorme, meu filho. O Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, há de guardar você. Mas o tempo foi passando e ela sabia. Não poderia escondê-lo para sempre. Então, com o coração apertado e cheio de fé, Joquebede preparou um cesto de junco, untando-o com betume e piche para que não entrasse água. Colocou ali o seu filho, envolvido em panos macios, e o levou até o rio. A pequena Miriam, sua filha mais velha, caminhava ao lado, segurando firme a mão da mãe, que tremia. Mãe, o que vai acontecer com ele? Perguntou Miriam com os olhos marejados. Joquebede não respondeu de imediato. Apenas ajoelhou-se à beira do rio, beijou a fronte do bebê e sussurrou: que Deus conduza o teu destino, meu filho. Entrego você nas mãos dele. E então, soltou o cesto sobre as águas calmas do Nilo, enquanto o sol brilhava suavemente naquela manhã silenciosa. Miriam ficou escondida entre os juncos, observando de longe, enquanto o cesto deslizava. E assim, começava a jornada daquele bebê que Deus escolhera para libertar o seu povo. E assim, o pequeno cesto feito de juncos e betume flutuava suavemente sobre as águas tranquilas do Nilo, protegido pelas orações silenciosas de sua mãe, que de longe vigiava com o coração apertado. Naquela manhã, a filha do faraó desceu ao rio para se banhar, acompanhada de suas servas. O brilho do sol refletia nas águas e o canto suave dos pássaros embalava o cenário. De repente, a princesa avistou algo diferente entre os juncos. Com um gesto delicado, apontou: vejam, o que é aquilo ali entre as plantas do rio? Uma das servas rapidamente se aproximou, abriu espaço entre os caules e exclamou: é um cesto, minha senhora. Pois tem um bebê dentro. Surpresa e curiosa, a filha do faraó se aproximou, ajoelhou-se à beira do rio e, com as mãos suaves, puxou o cesto. Ao abrir a tampa, viu um pequeno menino chorando, envolto em panos simples, mas cuidadosamente arrumados.
O olhar da princesa se encheu de ternura. "Ah, é um bebê hebreu", murmurou enquanto as lágrimas do pequeno molhavam sua pele macia. Pobrezinho, quem teria o deixado assim? E naquele instante, algo se moveu dentro do coração da princesa. Um sentimento profundo de compaixão e amor. Ela acariciou a cabeça do menino e disse suavemente: "Você será meu filho. Eu vou cuidar de você." Enquanto isso, a irmã de Moisés, que discretamente observava tudo, se aproximou com coragem e disse: "Minha senhora, quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê para você?" A princesa sorriu, acariciando novamente o pequeno. "Sim, vá. Traga alguém que possa cuidar dele com carinho." A menina correu com o coração acelerado até sua mãe. E assim a própria mãe de Moisés foi chamada para alimentar e cuidar de seu filho, agora sob a proteção da casa do faraó. E a princesa declarou: "Eu o chamarei Moisés, pois das águas o tirei." E assim começou a nova vida daquele que anos depois guiaria todo um povo rumo à liberdade. O tempo passou, e Moisés cresceu forte e saudável sob os cuidados de sua mãe, que o alimentava e o ensinava, enquanto guardava em segredo a alegria e a dor de vê-lo ser criado na casa do faraó. Quando já estava desmamado, sua mãe o levou à filha do faraó, conforme havia sido combinado. A princesa o recebeu com um sorriso amoroso e o acolheu definitivamente como seu filho. "Venha, meu pequeno Moisés. Agora você será tratado como um príncipe." E assim foi. Moisés passou a viver no palácio real, cercado de luxo, aprendendo as artes, a língua e as ciências do Egito. Ele se tornou um homem sábio e forte, respeitado pelos egípcios como um verdadeiro príncipe. Mas seu coração nunca se esqueceu de quem ele era. Nas longas tardes junto aos jardins do palácio, Moisés observava o rio Nilo, lembrando talvez inconscientemente das águas que haviam sido seu primeiro berço. A princesa, sua mãe adotiva, o contemplava com orgulho. "Você é especial, meu filho. Os deuses te trouxeram até mim." Mas Moisés, no íntimo, sentia um chamado diferente, como um eco distante de uma história maior que ainda não compreendia. Certo dia, já adulto, ao sair do palácio, viu com seus próprios olhos o sofrimento do seu povo de sangue, os hebreus forçados a trabalhos pesados, açoitados e humilhados. Ele ficou profundamente abalado. Como podem tratá-los assim? E murmurou consigo mesmo, enquanto o peso da injustiça apertava seu coração. A cada dia, Moisés sentia-se mais dividido. De um lado, o conforto e o poder da corte. Do outro, o clamor silencioso do seu povo escravizado. E foi nesse turbilhão de sentimentos que, sem perceber, Moisés caminhava para o destino que Deus havia preparado para ele desde o início. Certo dia, enquanto caminhava pelos campos próximos às obras do faraó, Moisés viu um egípcio maltratando cruelmente um dos hebreus, um homem fraco e exausto, que já não tinha forças para se defender. O coração de Moisés se encheu de indignação. Olhou em volta, não havia ninguém por perto. Então, tomado por um impulso irresistível, avançou sobre o egípcio. "Pare com isso!" gritou enquanto tentava afastá-lo. Na luta, o egípcio caiu ao chão e não se levantou mais. Moisés, ofegante, se deu conta da gravidade do que havia feito. Olhou para os lados e, temendo ser descoberto, escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, voltou ao mesmo lugar e viu dois hebreus brigando entre si. Aproximou-se e perguntou com tristeza: "Por que vocês estão ferindo um ao outro, sendo irmãos?" Mas um deles, com os olhos semicerrados, respondeu: "Quem te pôs por juiz sobre nós? Vais matar-me como mataste o egípcio?" Ao ouvir essas palavras, Moisés sentiu o chão sumir sob seus pés. O que fizera já não era segredo. Logo a notícia chegou ao palácio. O faraó, furioso, ordenou que Moisés fosse capturado e executado. Mas antes que pudessem alcançá-lo, Moisés fugiu para longe. Atravessou desertos, escalou montanhas, até chegar à terra de Midian, onde o sol ardia
e a areia parecia infinita, exausto. E solitário, sentou-se junto a um poço, sem saber que ali, naquele lugar simples e silencioso, Deus começaria a revelar a ele o propósito para o qual havia sido preparado desde o seu nascimento. Enquanto Moisés descansava à beira do poço, chegaram 7 moças pastoras, filhas de um homem chamado Jetro, sacerdote de Midian. Elas traziam os rebanhos de seu pai para dar de beber aos animais. Mas, de repente, alguns pastores rudes e agressivos se aproximaram, empurrando as moças e tentando expulsá-las para tomar o poço para si. Moisés, mesmo cansado, não conseguiu ficar parado. Levantou-se e, com coragem, enfrentou os homens. Deixem-nas em paz. Elas chegaram primeiro. Os pastores, surpresos com a ousadia do forasteiro, recuaram e foram embora. As moças, aliviadas, sorriram e agradeceram. Obrigada, Senhor. Ninguém nunca nos defendeu assim. Moisés, com um sorriso discreto, ajudou ainda a tirar água do poço e deu de beber aos rebanhos. Quando voltaram para casa mais cedo que de costume, seu pai, Jetro, estranhou. Como voltaram tão rápido hoje? E elas responderam, todas falando ao mesmo tempo, animadas. Um homem egípcio nos defendeu dos pastores e até tirou água para o rebanho. Jetro, surpreso e curioso, perguntou: E onde está ele? Por que o deixaram lá sozinho? Vão buscá-lo e tragam-no para comer conosco. As moças correram de volta e convidaram Moisés, que após tanto tempo fugindo e vivendo na incerteza, aceitou o convite com um alívio silencioso. Na casa de Jetro, Moisés foi acolhido com generosidade e, com o tempo, passou a trabalhar com a família, cuidando dos rebanhos e aprendendo uma vida simples e tranquila. E foi ali, entre as montanhas silenciosas de Midian, que Moisés conheceu Zípora, uma das filhas de Jetro. Com o passar dos dias, os dois se aproximaram, caminhavam juntos pelos campos, cuidavam dos animais, compartilhavam histórias sob o céu estrelado. Até que, com a bênção de Jetro, Moisés e Zípora se casaram, formando uma nova família, trazendo um pouco de paz ao coração daquele homem que, um dia, fora abandonado às águas do Nilo. Mas, ainda que sua vida agora fosse calma e estável, algo maior o esperava. Deus ainda tinha planos grandiosos para Moisés. Os anos se passaram. Moisés seguia sua vida simples em Midian, cuidando dos rebanhos de seu sogro Jetro, ao lado de sua esposa Zípora e dos filhos que chegaram para encher ainda mais sua casa de alegria. Mas, embora vivesse em paz, dentro do seu coração permanecia uma inquietude, um sentimento inexplicável, como se a qualquer momento algo muito importante fosse acontecer. E então, um dia, ao conduzir o rebanho pelas encostas silenciosas do Monte Horebe, algo inusitado chamou sua atenção. Ali, entre as pedras, Moisés viu um arbusto em chamas. O fogo ardia intensamente, mas o arbusto não se consumia. Ele se aproximou curioso, sussurrando para si mesmo: Que coisa estranha! Por que o arbusto não se queima? E quando chegou mais perto, ouviu uma voz, profunda, doce, mas poderosa: Moisés, Moisés. Ele parou assustado, olhou ao redor e respondeu com a voz trêmula: Eis-me aqui. E a voz prosseguiu: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Moisés, com respeito e reverência, descalçou-se e inclinou-se ouvindo atentamente. E a voz revelou: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto tomado de temor, pois não ousava olhar para Deus. E então aquela voz divina lhe confiou uma missão grandiosa. Tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi seu clamor. Conheço o seu sofrimento. Por isso desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para levá-lo a uma terra boa e espaçosa, terra que mana leite e mel. O coração de Moisés batia acelerado, e Deus completou:
Vem. Agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés, surpreso, balbuciou: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Mas Deus, com ternura e firmeza, respondeu: Eu estarei contigo. Naquele instante, Moisés percebeu que toda a sua vida, desde aquele bebê escondido no Nilo até o homem que agora era, havia sido preparada para aquele chamado. E assim começava a maior missão de sua existência: a libertação do povo de Israel. Moisés respirou fundo, sentindo o peso da missão que Deus lhe confiara. Mesmo com dúvidas e medo, ele sabia que não podia recusar. De volta ao acampamento, ele reuniu sua esposa Zípora e contou o que ouvira do Senhor. Zípora, Deus me chamou para voltar ao Egito, para libertar o nosso povo. Ela o olhou com ternura, segurando suas mãos. Moisés, sei que isso não será fácil, mas estaremos juntos nessa. Deus está contigo. Com coragem renovada, Moisés partiu para o Egito, levando consigo sua família e a promessa de Deus. Ao chegar, encontrou seus irmãos hebreus sofrendo sob a opressão do Faraó. Eles olharam para ele com esperança e surpresa. Moisés, Deus te enviou mesmo? Perguntaram. Sim, irmãos. Deus me chamou para tirá-los desta escravidão. Moisés, embora com medo, confiou na promessa do Senhor e foi falar com o Faraó, aquele poderoso rei que governava o Egito com mão firme e coração endurecido. Imagine o grande palácio do Faraó, com suas colunas douradas, o calor do deserto se espalhando pelo ar, e o rei sentado em seu trono de pedra, olhando para Moisés com olhos severos. Moisés falou: Ó Faraó, Deus de Israel me enviou até você. Deixe meu povo partir para que possam adorar o Senhor no deserto. Mas o Faraó, com sua voz alta e firme, respondeu: Quem é esse Senhor? Eu não o conheço, e não deixarei que o povo vá. E Deus começou a mostrar seu poder com sinais que maravilharam e também assustaram o Egito. Primeiro, ele transformou a água do rio Nilo, que era a fonte de vida para o Egito, em sangue. Imagine o rio tão calmo e brilhante, cheio de peixes nadando, as crianças brincando na margem, e de repente, aquela água preciosa se tornando vermelha e amarga. Os peixes começaram a morrer, as pessoas não podiam beber, e um silêncio triste tomou conta das vilas ao redor do rio. O povo do Egito olhava para aquela água estranha e sentia medo, mas o Faraó continuava firme. O rio pode estar vermelho, mas o povo não vai partir. Moisés sabia que aquele era só o começo, mas não desanimava, pois Deus estava com ele, guiando cada passo para libertar seu povo. Depois da água do Nilo virar sangue, o Egito sentiu que algo poderoso estava acontecendo, mas o Faraó, orgulhoso e teimoso, ainda não quis ouvir. Então Deus enviou a segunda praga, as rãs. Imagine o silêncio das casas egípcias, a noite chegando, e de repente, um barulho estranho, um coachar sem fim vindo dos rios, lagos e canais. De repente, rãs começaram a sair da água e a invadir tudo: as camas, as panelas, as ruas, até as cozinhas do palácio. As pessoas tentavam espantá-las, mas elas vinham em tantas, que não havia onde se esconder. O Faraó, irritado, chamou Moisés e disse: Peça ao seu Deus que tire essas rãs, e eu prometo deixar seu povo ir. Moisés orou, e logo as rãs começaram a morrer e a secar, desaparecendo como se nunca tivessem existido. Mas quando as rãs sumiram, o Faraó voltou atrás e disse: Ainda não. A terceira praga foi de piolhos. De repente, o pó da terra do Egito se transformou em pequenos insetos que picavam homens e animais. Imagine o desconforto das pessoas, coçando sem parar, as criancinhas chorando porque não conseguiam dormir. O Faraó continuava impassível, seu coração fechado. Então vieram as moscas, infestando as casas e os palácios,
deixando tudo sujo e difícil de viver. Mas, a cada praga que passava, o faraó endurecia ainda mais o coração, recusando a libertar o povo de Israel. Mas Deus não desistia. A quinta praga trouxe a peste nos animais do Egito. Cavalos, bois, camelos e ovelhas começaram a adoecer e morrer. A sexta praga foram as úlceras que surgiram na pele dos egípcios, uma doença que causava dor e vergonha. A sétima praga trouxe uma tempestade de pedras, que caía do céu, destruindo plantações, árvores e casas, deixando o Egito assustado e sofrendo. Mas o faraó ainda não liberava o povo. Então vieram as gafanhotos que devoravam tudo o que restava das plantações, deixando o país desolado, quase sem comida. A nona praga foi uma escuridão densa que cobriu o Egito por 3 dias. Imagine as pessoas andando às cegas, sem ver a mão na frente do rosto. O medo crescendo em seus corações. E mesmo assim, o faraó ainda não cedia. Cada praga surgia como um sinal da força de Deus, mostrando que ele estava no controle, que nada poderia deter o plano divino de libertar seu povo. Mas, por fim, depois da próxima praga que virá, a última e mais dolorosa, o faraó terá que tomar uma decisão que mudará para sempre a história do Egito e de Israel. Depois de tantas pragas terríveis, o Egito já estava de joelhos, as terras destruídas, os animais mortos, o medo e o sofrimento por toda parte. Mas o faraó ainda não tinha aberto seu coração para libertar o povo de Israel. Então, Deus disse a Moisés: agora virá a última praga, a mais dolorosa de todas. Moisés, com voz firme, foi até o faraó e avisou: assim diz o Senhor Deus, amanhã, ao anoitecer, todo primogênito do Egito morrerá, desde o filho do faraó até o filho do escravo, e até o primogênito dos animais. Será uma noite de grande tristeza em toda a terra. O faraó, furioso, respondeu: nunca, jamais deixarei o povo partir por causa dessa ameaça. Mas Deus preparou o povo de Israel para se proteger nessa noite sombria. Ele deu a Moisés instruções precisas para que cada família sacrificasse um cordeiro sem defeito, pintasse o sangue nas portas de suas casas e permanecesse dentro, esperando. Quando a noite caiu sobre o Egito, um silêncio estranho tomou conta do ar, como o prenúncio de algo terrível. De repente, um lamento profundo, angustiante, começou a ecoar pelas casas egípcias. Os pais choravam pelos seus filhos, as mulheres gritavam de dor, e o país inteiro mergulhou em tristeza. Em cada lar egípcio, um filho amado havia partido para sempre. Na casa do faraó, a dor foi ainda maior. Ele perdeu seu filho primogênito, herdeiro do trono, e seu coração finalmente quebrou diante de tanto sofrimento. Naquela madrugada, o faraó chamou Moisés e disse com voz trêmula: vai, leva teu povo e deixa-os partir. Saiam do Egito. E assim, depois de tantas provas e milagres, o caminho da liberdade finalmente se abriu para o povo de Israel. Mas a lembrança daquela noite de dor ficou para sempre na história, como um sinal do poder e justiça de Deus. Na manhã seguinte, quando o sol começou a nascer, o povo de Israel se preparava para partir. As casas ainda estavam marcadas com o sangue do cordeiro, sinal da proteção divina naquela noite terrível. Moisés e Arão, com voz firme e cheia de esperança, reuniram o povo e disseram: Deus ouviu o nosso clamor. Ele nos chamou para sair deste lugar e caminhar rumo à liberdade. Preparem-se, pois hoje começamos uma nova jornada. As pessoas juntaram suas coisas, levando o que podiam, e os filhos e filhas olhavam com olhos brilhantes para um futuro que finalmente se abria. Enquanto isso, o faraó, agora humilhado e cansado da dor, ordenou: saiam do meu país, não quero mais vê-los aqui. E o povo de Israel saiu em massa, um grande grupo caminhando rumo ao deserto, seguindo Moisés, guiados pela fé e pela promessa de Deus.
mas o caminho não seria fácil. O Egito não estava disposto a deixá-los ir tão facilmente. O faraó mudou de ideia e enviou seus exércitos para perseguir o povo. Quando o povo chegou às margens do Mar Vermelho, olharam para trás e viram os carros e soldados do faraó se aproximando rapidamente. O medo começou a crescer nos corações de todos. Moisés levantou seu cajado e falou com coragem: "Não tenham medo. O Senhor vai lutar por nós. Vocês verão a libertação que ele preparou." Então, algo milagroso aconteceu. Deus fez o mar se abrir, criando um caminho de terra seca no meio das águas. As pessoas passaram com segurança, enquanto as ondas ficavam como muralhas ao lado deles. Quando o último passo foi dado para o outro lado, as águas voltaram com força, fechando-se sobre os soldados do faraó que tentavam seguir. E assim, o povo de Israel estava livre, começando sua jornada rumo à terra prometida, com o coração cheio de esperança e fé na proteção de Deus. O povo de Israel, agora livre das mãos do faraó, caminhava pelo deserto com o coração cheio de gratidão, mas também com muitas dúvidas. O caminho era árduo, o calor do sol escaldava a pele e a areia parecia não ter fim. Muitos começaram a se perguntar: para onde estamos indo? Como vamos sobreviver aqui sem água, sem comida? Moisés, à frente de todos, olhava para o céu em silêncio, esperando pela orientação divina. E Deus não os abandonou. Durante o dia, uma coluna de nuvem guiava o povo, protegendo-os do calor intenso do deserto. À noite, essa mesma coluna se transformava em fogo, iluminando o caminho na escuridão e aquecendo-os do frio da noite. Mas logo, a sede começou a apertar. As crianças choravam, os animais estavam fracos, e o povo clamava a Moisés: "Dê-nos água! Vamos morrer aqui!" Moisés então orou ao Senhor, e Deus o guiou até um lugar chamado Mara, onde havia água, mas amarga demais para ser bebida. O povo ficou ainda mais aflito, mas Deus instruiu Moisés a lançar um pedaço de madeira naquela água, e ela se tornou doce, própria para matar a sede de todos. Dias depois, a fome também os alcançou. Mais uma vez o povo murmurou: "Teríamos morrido melhor no Egito, onde tínhamos comida." Mas Deus, cheio de misericórdia, fez chover do céu o maná, um alimento branco e delicado como a geada, doce como mel. Pela manhã, o povo saía de suas tendas e colhia o maná que cobria o chão como um presente silencioso de Deus. E quando pediram carne, Deus enviou codornizes que desceram em bandos, cobrindo o acampamento. Assim, eles comeram até se saciar. Cada dia, o povo caminhava, aprendendo a confiar na provisão divina, enfrentando os desafios do deserto, mas sempre guiados pela mão invisível de Deus. E assim seguiram, com Moisés como líder, com Deus como guia, caminhando passo a passo rumo à terra prometida, onde um novo capítulo da história de Israel estava prestes a começar. Após muitos dias de caminhada pelo deserto, o povo de Israel acampou ao pé de uma montanha majestosa e imponente, o Monte Sinai. Suas encostas eram áridas e íngremes, e seu topo, muitas vezes, escondido entre nuvens espessas. Moisés reuniu o povo e disse com voz solene: "O Senhor quer falar conosco. Preparem-se." E assim, durante 3 dias, o povo se purificou. Lavaram suas roupas, ficaram afastados do monte e se abstiveram de tudo o que pudesse distraí-los desse momento sagrado. O ar estava carregado de expectativa. No 3º dia, ao amanhecer, o céu começou a mudar. Nuvens densas envolveram o topo do Sinai, trovões ecoaram pelas montanhas e relâmpagos cortaram o céu, como lanças de luz. O povo olhava, assustado, mas também maravilhado. De repente, um som profundo como o de uma trombeta soou, cada vez mais forte, vibrando nos corações e estremecendo o chão sob seus pés. Moisés então disse: "O Senhor está vindo." Então, o monte inteiro começou a tremer violentamente.
Fumaça subia de suas encostas como de um forno gigantesco, enquanto chamas dançavam ao redor das rochas. O povo se afastou, temendo pela própria vida. Do meio daquela fumaça espessa e daquele fogo, ouviu-se a voz de Deus, poderosa, grave e inconfundível. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. E assim, um a um, Deus pronunciou os 10 mandamentos. Cada palavra parecia gravada não apenas nas pedras, mas no coração de cada homem, mulher e criança que ouvia. Enquanto isso, Moisés subia sozinho, até o topo do monte, envolvido pela névoa divina, deixando o povo lá embaixo em silêncio e reverência. Lá no cume, Deus entregou a Moisés 2 tábuas de pedra, escritas com seu próprio dedo, símbolo eterno da aliança entre Deus e o seu povo. Moisés permaneceu ali por 40 dias e 40 noites, recebendo também as leis e instruções que guiariam Israel em sua jornada e em sua vida na terra prometida. Enquanto isso, lá embaixo, o povo esperava ansiosamente, olhando para o alto do monte que ainda fumegava, sem saber que aquele momento mudaria a história para sempre. E assim, Deus selou sua aliança com Israel. Eles seriam o seu povo, e ele seria o seu Deus, fiel, justo e misericordioso. Enquanto Moisés permanecia no alto do monte Sinai, envolvido pela presença divina, o tempo passava lentamente para o povo acampado no deserto. Dias se tornaram semanas, e a ansiedade começou a crescer entre eles. Um dia, alguns se aproximaram de Arão, irmão de Moisés, e disseram com angústia: "Não sabemos o que aconteceu com Moisés, esse homem que nos tirou do Egito. Faça para nós deuses que vão à nossa frente." Arão, pressionado pelo clamor do povo, cedeu. "Tragam as argolas de ouro de suas mulheres, filhos e filhas." E assim, aos montes, o povo trouxe joias, braceletes e brincos, os mesmos que haviam levado do Egito. Arão fundiu o ouro e modelou um bezerro esculpido, reluzente, polido como uma estátua preciosa. Quando o povo viu aquela imagem brilhante, começaram a gritar, dançando em volta dela: "Este é o nosso Deus, ó Israel, que nos tirou do Egito." E ofereceram sacrifícios, fizeram festa, cantaram e dançaram, esquecendo-se da aliança com o verdadeiro Deus que os salvara. Enquanto isso, lá no alto do monte, Deus disse a Moisés com tristeza e indignação: "Desça imediatamente, pois o teu povo, que tiraste da terra do Egito, corrompeu-se. Depressa se desviaram do caminho que eu lhes ordenei. Fizeram para si um bezerro de fundição. Curvaram-se diante dele, sacrificaram e disseram: 'Este é o teu Deus.'" Moisés ficou abalado. Deus, em sua ira justa, disse: "Deixe-me, para que a minha ira se acenda contra eles e os consuma, mas de ti farei uma grande nação." Moisés, com o coração pesado, prostrou-se diante do Senhor e intercedeu: "Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e mão forte? Lembra-te da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó." E Deus, em sua misericórdia infinita, ouviu a súplica de Moisés e decidiu não destruir o povo. Então, Moisés desceu rapidamente, carregando nas mãos as 2 tábuas da aliança, escritas pelo próprio Deus. Quando se aproximou do acampamento, viu o povo dançando e cantando diante do bezerro de ouro. Sua indignação foi tão grande que arremessou as tábuas contra o chão, quebrando-as aos pés da montanha, como um símbolo do pacto que fora violado. Moisés tomou o bezerro de ouro, queimou-o, moendo-o até virar pó. Misturou o pó com água e fez o povo beber para que compreendessem a gravidade de sua traição. Em seguida, ele se voltou para Arão e perguntou, com dor e incredulidade: "O que este povo te fez, para que o conduzisses a tamanho pecado?" Arão respondeu, justificando-se: "O povo está inclinado ao mal. Eles me pediram um Deus, e eu apenas lancei o ouro ao fogo e surgiu este bezerro." Moisés viu que o povo estava descontrolado
E então se colocou à entrada do acampamento e proclamou: Quem está do lado do Senhor, venha até mim. E assim os levitas se juntaram a Moisés, e uma severa punição foi realizada naquele dia, para que a idolatria não se espalhasse. Depois, mais uma vez, Moisés subiu ao monte, quebrantado, e disse ao Senhor: Este povo cometeu um grande pecado, mas perdoa-lhes por favor, senão, risca-me do teu livro. E Deus, com justiça e amor, renovou sua aliança, mandando que Moisés lavrasse novamente 2 tábuas de pedra. Assim, o Senhor reafirmou suas promessas e guiou o povo, apesar de sua fraqueza, porque o seu amor é eterno. Depois daquele momento difícil, Deus, com sua infinita paciência e amor, instruiu Moisés a preparar algo muito especial. Construa para mim um tabernáculo, para que eu habite no meio do meu povo. Moisés desceu do monte com o rosto resplandecente, pois falara com Deus. Reuniu todo o povo e com voz serena anunciou: O Senhor nos ordenou que façamos um santuário. Cada um de coração voluntário. Traga ofertas: ouro, prata, linho, madeira de acácia, azeite puro, pedras preciosas. E o povo, tocado pela bondade divina, trouxe tudo com generosidade. Homens e mulheres ofereceram o melhor de si: fios delicados tecidos com amor, peças de ouro esculpidas com precisão, tecidos tingidos de púrpura e carmesim. Deus havia escolhido 2 homens, Bezalel e Aholiabe, dotados de sabedoria e talento. Eles lideraram a obra, transformando aquelas ofertas em algo magnífico. Primeiro, ergueram a estrutura: tábuas de acácia encaixadas com argolas de ouro. Depois, as cortinas: uma de linho fino bordada com querubins, outra de pele de animais para proteger o santuário do calor do deserto. No Santo dos Santos, colocaram a Arca da Aliança, feita de madeira, revestida de ouro puro. Sobre ela, 2 querubins de asas abertas, de onde Deus falaria com Moisés. Construíram também a mesa com os pães da proposição, o candelabro de ouro com 7 braços, cujas chamas iluminariam a tenda continuamente, e o altar de incenso, para as orações, subirem como aroma suave ao céu. Ao redor, o átrio com o altar dos holocaustos, onde as ofertas seriam queimadas, e a bacia de bronze, para as purificações. Quando tudo ficou pronto, Moisés viu o tabernáculo, simples e majestoso, erguido ali em pleno deserto. E então, a nuvem da glória do Senhor desceu, enchendo a tenda com sua presença. O povo, em reverência, prostrou-se ao chão. Ali, Deus estava, não mais distante, mas caminhando com eles, acampando junto aos seus filhos. E assim seguiu a jornada. Cada vez que a nuvem se levantava do tabernáculo, o povo desmontava o acampamento e seguia em marcha pelo deserto. Quando a nuvem parava, eles montavam novamente as tendas e descansavam. Durante o dia, a nuvem os guiava, protegendo-os do sol escaldante. A noite transformava-se em coluna de fogo, aquecendo e iluminando o acampamento sob o céu estrelado. Por muitos anos, eles caminharam. Cruzaram lugares áridos, sedentos e famintos. Mas Deus sempre provia, fazia brotar água de rochas e enviava o maná, o pão do céu, que ao amanhecer cobria o chão como orvalho doce. Quando desejavam carne, Deus enviava codornizes, enchendo o acampamento com alimento. Apesar disso, muitas vezes o povo murmurava, esquecendo-se dos milagres e ansiando pelas comidas do Egito. E Deus, como um pai amoroso, mas justo, corrigia, ensinava, fortalecia. Moisés, sempre paciente, os guiava, olhando para o horizonte, para a terra prometida onde um dia seus pés finalmente repousariam. O deserto era longo, os desafios muitos, mas a presença de Deus nunca os deixou. E assim, entre acampamentos, marchas e paradas, o povo de Israel seguia sua travessia, embalado pela esperança.
guardando no coração as promessas do Deus que habita entre os homens. Depois que o tabernáculo foi erguido, Moisés recebeu de Deus a ordem para construir algo ainda mais sagrado: a Arca da Aliança. Em meio ao silêncio do ventos e do deserto, Moisés chamou Bezalel, o homem sábio e habilidoso que Deus havia escolhido. Bezalel, o Senhor quer que façamos uma arca. Ela guardará as tábuas da lei, o testemunho eterno da aliança entre Deus e o seu povo. Bezalel assentiu com reverência. Farei com todo o cuidado, Moisés. E então, cuidadosamente, ele e os artesãos começaram a trabalhar. Tomaram a madeira, de acácia, forte e resistente, e com delicadeza aplainaram as tábuas, formando um retângulo perfeito, 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Depois, revestiram toda a madeira com ouro puro, por dentro e por fora, até que a arca brilhava, refletindo a luz do deserto. Ao redor, moldaram uma moldura de ouro, como um abraço precioso envolvendo a arca. Em cada canto, fixaram argolas de ouro por onde passaram varas também revestidas de ouro, para que os sacerdotes a carregassem sem nunca tocá-la diretamente, pois a arca era santa, símbolo da presença viva de Deus. Por fim, Bezalel e seus homens prepararam o propiciatório, a tampa da arca, feita de ouro maciço, e ali, com mãos firmes e corações reverentes, esculpiram 2 querubins, um de cada lado, com asas estendidas para a frente, cobrindo o propiciatório. Seus rostos se voltavam um para o outro, como se guardassem em silenciosa adoração aquele espaço sagrado onde Deus se encontraria com seu povo. E assim, com a arca pronta, Moisés, com mãos trêmulas de emoção, colocou dentro dela as tábuas da lei, aquelas mesmas que recebera no Monte Sinai gravadas pelo dedo de Deus. Mais tarde, junto às tábuas, também seriam colocados um vaso com o maná, o pão que caiu do céu, e a vara de Arão que florescera, sinais visíveis da providência e da escolha divina. Quando a arca ficou pronta, todos se reuniram ao redor. O povo a contemplava em silêncio com os olhos brilhando. Ali estava o símbolo da aliança. Eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. E assim, a arca foi colocada no lugar mais sagrado do tabernáculo, o Santo dos Santos. Ninguém podia entrar ali, exceto o sumo sacerdote, e apenas uma vez por ano, no dia da expiação, quando fazia intercessão por todo o povo. Enquanto a coluna de nuvem e fogo guiava Israel pelo deserto, a arca seguia à frente, carregada com toda reverência pelos levitas. Quando o povo partia, Moisés sempre orava: Levanta-te, Senhor, e dissipem-se os teus inimigos. E quando acampavam, ele dizia: Volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. E assim, a arca da aliança se tornou o sinal visível da presença invisível de Deus. O povo sabia, mesmo em meio ao deserto, com todas as incertezas e perigos, eles nunca estavam sozinhos. E assim, com a arca da aliança à frente, protegida pelos levitas, o povo de Israel continuou sua longa e desafiadora travessia pelo deserto, a caminho da terra prometida, Canaã. Os dias eram quentes, o sol ardia alto no céu, e as noites, frias e silenciosas, cortadas apenas pelo som do vento soprando entre as tendas. Mas o povo nunca caminhava sozinho. De dia, uma coluna de nuvem se erguia no céu, adiantando-se à frente de todos, mostrando o caminho. E quando a noite caía e a escuridão parecia esconder tudo, aquela mesma presença divina se transformava em uma coluna de fogo, iluminando o acampamento e aquecendo os corações. Moisés caminhava à frente, apoiado em seu cajado, sempre atento às instruções do Senhor. Quando a nuvem se movia, ele gritava: Preparem-se! O Senhor vai adiante de nós. E o povo, mesmo cansado, recolhia suas tendas, organizava os rebanhos, pegava as crianças nos braços e seguia em marcha.
Por vezes, acampavam junto a oásis escondidos no meio do deserto, onde águas cristalinas brotavam das rochas e as palmeiras ofereciam sombra. Em outros momentos, enfrentavam a aridez total, fome, sede, medo. Mas Deus nunca os abandonava. Quando a água faltava, Moisés orava e o Senhor ordenava: fere a rocha, e da pedra seca, como por milagre, jorravam rios de água viva, saciando todo o povo e os animais. Quando a fome ameaçava, pela manhã, o chão do deserto se cobria com algo branco, fino e delicado como geada. O povo perguntava: Manhu, o que é isso? E Moisés sorria: é o maná, o pão que o Senhor dá para vocês comerem. Assim, todos colhiam apenas o necessário para o dia, aprendendo a confiar, dia após dia, na provisão divina. Mas nem tudo era fácil. Em muitos momentos o povo murmurava, sentindo saudades do Egito, das panelas cheias, do pão farto. Então Moisés subia a montanhas silenciosas, se ajoelhava e orava intercedendo: Senhor, perdoa o teu povo. E Deus, com infinita paciência, o sustentava e guiava. Os anos foram passando. As crianças cresceram. Muitos dos mais velhos partiram. E uma nova geração, que só conhecia o deserto, foi se levantando. Até que um dia, chegaram às planícies de Moabe, bem diante do grande Rio Jordão. Do outro lado, estava Canaã. As palmeiras da terra prometida se erguiam ao longe, e o povo, depois de tantos anos, podia quase sentir o perfume das vinhas, imaginar o sabor doce do mel e dos figos. Mas, naquele momento, Moisés sabia que sua missão estava chegando ao fim. Ele subiu silenciosamente ao Monte Nebo, e ali Deus lhe mostrou com carinho: olha, Moisés, ali está a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Moisés contemplou em silêncio e descansou. O povo chorou sua partida, mas sabia que Deus ainda estava com eles. Então Josué, fiel servidor de Moisés, assumiu a liderança. Ele se levantou diante de todos e disse com voz firme: preparem-se. Amanhã atravessaremos o Jordão para tomar posse da terra que o Senhor nos dá. E assim, numa manhã tranquila, o povo se preparou. As águas do Jordão estavam cheias, mas quando os sacerdotes, carregando a Arca da Aliança, puseram os pés na beira do rio, as águas pararam. Como acontecera no Mar Vermelho, Deus abriu caminho onde não havia. O povo atravessou a pé enxuto, com os olhos arregalados e o coração acelerado, até chegar ao outro lado, na terra tão sonhada, ali, em Canaã. Depois de 40 anos no deserto, o povo montou acampamento. Josué ergueu 12 pedras, uma para cada tribo, como memorial. E então todos se ajoelharam e agradeceram. O Senhor cumpriu sua promessa, e assim terminou a longa travessia. Eles não eram mais apenas um grupo de ex-escravizados. Eram agora o povo de Deus, livre, forte, unido. E Deus permaneceu com eles, sempre. Assim que o povo de Israel atravessou o Rio Jordão e pisou em Canaã, a terra prometida, um novo desafio começou: conquistar a terra e se estabelecer ali, como o Senhor havia ordenado. A primeira grande cidade que encontraram foi Jericó, imensa, com muralhas altas, largas e impenetráveis. Parecia impossível vencê-la, mas Deus, mais uma vez, guiou o seu povo de uma forma surpreendente. Na calada da noite, Josué orava em silêncio, quando ouviu a voz divina: não temas, eu entreguei Jericó nas tuas mãos. E Deus explicou o plano. Por 6 dias, todo o exército, junto com os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança, deveria marchar em silêncio ao redor da cidade, uma vez por dia. E assim foi. No primeiro dia, os soldados caminharam, olhando para as muralhas enormes enquanto os habitantes de Jericó observavam do alto, espantados. No segundo dia, o mesmo. No terceiro, no quarto. E a cada dia, o suspense aumentava.
Mas o povo de Israel seguia em silêncio absoluto. Apenas o som das sandálias tocando a terra e o leve sopro do vento quebravam o ar. No 7º dia, antes do sol nascer, Josué chamou todo o povo e disse: Hoje o Senhor nos dará vitória. Preparem-se. Naquele dia marcharam 7 vezes ao redor da cidade, e na 7ª volta Josué gritou: Toquem as trombetas, e os sacerdotes ergueram os chofares, enchendo o ar com um som forte e vibrante. Em seguida Josué gritou: Gritem, pois o Senhor vos entregou a cidade, e todo o povo com força clamou. Naquele instante, como se o próprio céu tivesse tocado a terra, as muralhas de Jericó desabaram com um estrondo, poeira e pedras levantando-se como ondas. O povo de Israel entrou, tomando a cidade como Deus havia prometido. Assim, a primeira grande vitória foi conquistada não pela força, mas pela fé e obediência. Depois de Jericó, outras batalhas vieram. Em Ai, o povo sofreu uma derrota inesperada, mas logo entenderam que precisavam ser fiéis aos mandamentos de Deus. Josué orou, o povo se purificou, e então, com sabedoria e coragem, montaram uma emboscada e venceram Ai. Assim, cidade após cidade, com lutas, negociações e milagres, Israel foi tomando posse da terra. Em alguns momentos, reis e exércitos inimigos se uniam para resistir, formando alianças poderosas. Mas Josué, sempre de joelhos antes de estar de pé, buscava a orientação divina e liderava o povo com firmeza e confiança. Em uma das batalhas mais impressionantes, quando os inimigos fugiam, Josué orou diante de todo o povo: Sol, detente sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. E naquele dia único na história, o sol parou no meio do céu, e não se apressou a pôr-se até que Israel tivesse vencido completamente. As notícias das vitórias de Israel se espalharam por toda a região, e muitos povos se renderam ou buscaram tratados de paz. Por fim, depois de anos de campanhas, o Senhor disse a Josué: Já estás velho e avançado em idade, e ainda resta muita terra para conquistar, mas a maior parte da terra já estava nas mãos de Israel. Então, Josué reuniu todas as tribos e começou a distribuir a herança. Cada uma recebeu sua porção: montanhas, vales, campos e cidades. O povo ergueu altares de pedras, agradecendo e lembrando: tudo o que o Senhor prometeu, ele cumpriu. Josué, já idoso, reuniu o povo pela última vez e com voz forte, mas emocionada, disse: Escolhei hoje a quem servireis. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E todo o povo respondeu: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. E assim, depois de tantas gerações, lutas, milagres e fé, o povo de Israel habitou em Canaã, a terra que Deus prometera aos seus antepassados. Eles não eram mais peregrinos, eram uma nação, e Deus permaneceu com eles, como sempre, fiel às suas promessas. E assim, termina mais um capítulo dessa linda e emocionante história. Um tempo de promessas cumpridas, de coragem, de fé e da certeza de que Deus nunca falha. Que essa narrativa tenha aquecido o seu coração e que, ao fechar os olhos esta noite, você sinta paz, esperança e a doce certeza de que há sempre um caminho traçado por Deus para cada um de nós. Se gostou deste vídeo, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com quem você ama. Assim, mais pessoas poderão adormecer ouvindo histórias que acalmam, ensinam e inspiram. Agora, respire fundo, aconchegue-se. Tenha uma boa noite cheia de sonhos tranquilos e abençoados. Até a próxima história. Que Deus te abençoe.